que esse jogo, esse empate 1-1, leva para o jogo de quarta-feira? Cara, só leva os jogadores mais descansados, não é nada. Não tem nada. E o Corinthians está... All in. Não, ele se acomoda nesse ambiente, né? De assim... a gente não pode mais, a gente não consegue mais. Enfim, é o momento que o clube passa, né? Dá para entender com a situação fora do campo, questão financeira, né? O elenco ficou mais curto, é verdade, né? Mas é uma coisa assim, tá bom, né? Então, 12º, empatamos com Fortaleza em casa, ganhamos o primeiro jogo de 1-0 contra o rival. Eu desisti de lutar contra esse sentimento. Afinal de contas, só ganha um, como disse um amigo meu, né? E o Corinthians está lá em 12º. Talvez termine o campeonato numa Sul-Americana, numa arrancada espetacular, como se isso acontecesse todo ano. Não é fácil. Acho que o campeonato esse ano também está mais difícil, né? Porque o Corinthians vai jogar com o Mirassol. É um jogo simples agora, não é mais um jogo simples, né? Não é um jogo de campeonato paulista. E, como vocês sabem, o segundo turno sempre é mais difícil, principalmente depois da quinta, sexta rodada. Aí vai até, faltando 3, 4, aí as coisas rodadas, aí as coisas já estão mais ou menos encaminhadas e ele volta a ficar mais suave, né? O que ajudou muito também para o Corinthians naquele sprint final. Quando chega o final ali do campeonato, a coisa já vai perdendo um pouco a força. É uma característica do pontos corridos, né? Quem já está em sexto, está em sexto. Quem está em oitavo, está consolidado, né? E fica pouca margem de crescimento para as equipes. Mas como o corintiano gosta disso, se acostumou com isso e acha que isso está bom, tá bom. Então, mas tem um ponto. Eu queria ouvir de todos vocês. Não está confortável também para o Corinthians? Acho que está. Mas não, porque tem quarta-feira, porque é quarta-feira e tal. O time está lá, com 18 jogos, na parte do lado ruim da tabela. Não tá... Vamos que dá tudo errado. Quarta-feira perde. Não é tudo errado. É uma coisa bem possível, né? Mas é que me parece que tem um ambiente de... Não, é quarta-feira, então tá tudo bem. Até lá. É mais ou menos como a história do Augusto lá. Quando a Gaviões foi lá impediu a votação. Porque não vai tirar. E deu no que deu. Né? O rolo todo, deu tudo errado. O cara descobriram um monte de falcatrua e tal. Quando eu nessa mesa falei que antes dos jogos acontecer, né? Antes, que era muito melhor ser campeão paulista do que passar pelo Barcelona de Guayaquil, você também não entendeu. Não entendi. Mas é assim que é. Ninguém vai se importar com esse 1-1 do Fortaleza se você passar a quarta-feira. Claro que não. E nem com a posição no campeonato. Mas é o que ele falou, possível isso acontecer. Mas esse estado letárgico que me parece ser a discussão. Sim. É que não é letárgico. Eu acho que não é letárgico. Você não tem hoje um elenco para você lutar pelo Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Então, eu acho que não teve nos últimos anos. Cacete. Gasta. Sim, aí é outra coisa, mas não tem o elenco. Isso eu acho confortável, falar que não tem o elenco. Muito uma boa. O Corinthians contratou o time inteiro no ano passado. Foi embora quem? O Coronado, quem mais? E o Alex Santana. Não tem elenco para brigar. Para brigar no pontos corridos? Quem tem o Mirassol. Aqueles 3? Não, o Mirassol não está brigando. Não, tudo bem. Mas não poderia estar pelo menos ali pertinho? A gente falou, porque o Bahia é não sei o quê, porque o Bahia... E o Corinthians? Sim, você tem razão. E tem uma situação que acho que com elencos, não digo parecidos... Vou até refazer a minha pergunta. Quem deveria estar mais na frente, Bahia ou Corinthians? Eu acho o elenco do Bahia mais completo que o do Corinthians. Cara, o time titular... Tem o Memphis, o Garro, não sei quem, o Yuri Alberto... O Bahia tem 3 centroavantes, 3 camisas 10, né? Também uma questão, eu acho que uma coisa é quanto custa o Corinthians por mês, quanto custa o Bahia, mas que o elenco do Bahia é mais completo, ele é. O que eu acho é que o Corinthians, nas temporadas passadas, a esta altura, ele estava em 3 competições. Aliás, ele sempre teve em 3 competições. O Vessone lembrou da questão da Copa do Brasil, ou era Sul-Americana, ou era Libertadores, o Corinthians estava em 3 frentes, a gente falava, putz, o Corinthians está em 3 frentes, mesmo patinando. Fora... E 23 e 24, 2 semifinais de Sul-Americana também, você tem, né?
Dessa vez ele está em 2 frentes só e uma pendurada pelo derby. Por isso que eu falo, até agora, por que está tudo bom? Porque o Corinthians ganhou o primeiro derby jogando bem, 1-0. Né? Deu uma... Né? Então, até agora, isso sustenta o time. Né? Mas aí eu concordo com o Massa. É um pouco demais. É frágil. Né? Você ganhei do Palmeiras de 1-0. Não, então, frágil. Então, beleza. Agora frágil. O que o Vessone está dizendo é que o título paulista, que para muitos clubes, e é assim mesmo, é o retrato na parede, tem muita gente que aí esqueceu. O torcedor do Inter ganhou do Grêmio. Estava há quanto tempo na fila? Tirou Foi fundamental. Agora ele quer escalpelar o Roger, certo? Passaram-se alguns meses, é o mesmo ano. Então, o estadual tem um valor, sobretudo quando você está na fila, quando é o principal rival, mas ele evapora rápido. Não nesse caso. Não, ainda está durando, porque a gente está tendo a reprise num torneio eliminatório. Como se a gente tivesse um Grenal agora, nessa etapa de Copa do Brasil, né? Guardando as proporções. Agora, é isso, a temporada está se sustentando muito por conta desse confronto. O Corinthians está se alimentando dele, esportivamente. Acho que não teria outro caminho. Mas a gente tem que tratar em perspectiva. Para o Palmeiras é muito diferente. Ao mesmo tempo, a gente está vendo o peso que tem para o Palmeiras esse negócio. É o que o Massim tem falado aqui há 4... O Palmeiras tem melhor campanha da Libertadores, vai decidir tudo em casa. Daqui a pouco ele vai jogar. Está na briga do brasileiro, de novo. Está na briga do brasileiro de novo. Só que tem essa pedra no sapato, que é uma pedrona. Né? Pode botar uma ferida que é difícil cicatrizar, né? Futebol tem essas... Você tem noção de que... Eu entendo, mas assim... No ano de 25, quando a diferença financeira, administrativa, de política e tudo mais, você pode eliminar o seu maior rival com essa diferença toda 2 vezes no mesmo ano? Sim. Que na história eu não me lembro disso ter acontecido, posso estar enganado, alguém me corrigir, mas eu não lembro do Corinthians ter eliminado em mata-mata 2 vezes o Palmeiras no mesmo ano, desde 1914. Isso é importante. Agora, se fosse a Ferroviária, o pensamento seria o mesmo. Entendeu? O importante é a Copa. Nós estamos indo bem na Copa, ganhamos o primeiro jogo. Esse é o establishment, esse é o status quo que tomou conta do Corinthians. Entende? Não é uma questão de Palmeiras e Corinthians. Isso mas não é o Corinthians, né? A maioria dos times brasileiros estão optando pelas Copas porque percebe que os pontos corridos, diante desse poderio dos 2 espanhóis, do Tirone e tal, é difícil de você competir nos pontos corridos. O Corinthians faz um baita ano de 22 com o Vitor Pereira. Ele não sai do G4 em nenhum momento. Nunca brigou pelo título brasileiro. Faltava sempre alguma coisa. E fez um grande ano. Não saiu do G4. Vai a Libertadores, ok. Mas não tinha como comparar, porque era uma coisa diferente. Pontos corridos... Então você parte para a Copa. Nunca pode, nunca dá, é isso mesmo. Sabe essa coisa pequena? O São Paulo agora não está nas 2 Copas? Não fez uma boa Libertadores? Está classificado? Não perde para o campeão, que foi o Botafogo, e quase chegou perto? Ele nem chegou a cheirar o título brasileiro, porque o brasileiro é outra coisa. Não, estou falando do ano passado, não estou falando desse ano. Então, mesmo assim, o São Paulo ganhou a Copa do Brasil. E quase foi semifinalista da Libertadores. São Paulo ganhou a Copa do Brasil, né? Então, assim, eu acho muito pouco. Mas eu não sou ninguém. Eu acho muito pouco pro Corinthians, muito pouco. Mas é assim, o corintiano gosta disso e está satisfeito. Não, é muito pouco pro clube de 115 anos, com o torcedor que tem... Mas não nessa situação atual, nessa bagunça toda. 3 dias depois do derby tem um referendo para tirar ou colocar um presidente. Então, mas esse é o caos. O referendo está lá. Por isso, e aí você tenta... Não muda nada. Quando perde, tem um referendo. Não, estou falando antes de perder ou ganhar. Olha para trás, para trás. Que o impeachment ia comprar cigarro. É isso aí. Dependendo do que eu tô falando. O que o Massa está falando assim, se ganha com o referendo, fala, ganhamos mesmo com o referendo. Isso. E se perde, mas somos muito grandes. Também com o referendo. Aí se perde, aí não dá. Por isso que a responsabilidade do Palmeiras, essa mesa está dizendo que ela é muito grande quarta-feira. Para não deixar esse time bagunçado, que a notícia é que o Ministério Público agora vai aumentar a sua investigação em termos de notas fiscais, roubo, não sei o quê. E aí você vai perder 2 vezes para esse time e o outro faz 500 milhões. Por isso que está maior ainda a responsabilidade do Palmeiras. Quando você se coloca num lugar menor, de trincheira, né?
e eu lamento isso pela história do Corinthians, queria muito ver esse Campeonato Brasileiro com todo mundo lá, né? Ia ser do caramba, ia ser o maior campeonato do mundo. Não tenho dúvidas disso. É que não tem como estar todo mundo bem ao mesmo tempo. É normal esse agora esquece. Já nunca nunca vai dar, não vai ser. Meu Deus. Nesse aspecto aí, depois a gente vai tratar da liderança, mesmo milionário, eu acho interessante o brasileiro do Cruzeiro, porque é um brasileiro prioritário. Até porque ele saiu muito cedo da Sul-Americana. O Cruzeiro, vergonhosamente, saiu muito cedo, não. Ele optou em sair. O próprio o técnico deu essa declaração. Mas já no conforto que a gente falou, né? É porque ele perde os 3 primeiros jogos. Mas aí é fácil, né? Então é fácil. Era difícil, mas ele, é fácil. nos pontos corridos, ele está acompanhando os outros dois. Sim, porque ele tem menos frentes também. Também, mas não só por isso. O trabalho é muito bom, o treinador é muito bom. Mas se tivesse em 3 frentes, estaria, será? Eu tenho dúvida, sabe? Agora, velho, é assim, o calendário tem 3, 4, 5, 12 frentes, é assim que funciona. Ou você tem tamanho para isso, ou não, né? Ou tudo que o dono do Cruzeiro investiu, talvez seja mais fácil você ter um campeonato mais perene. Agora, é o contrário, a chance de ganhar na Copa, não é no Brasileiro, com todo o respeito. O Marcos Brien